Olá, alunos. Vamos resolver aqui um problema de Viga-Geber. A Viga-Geber é uma associação de vigas, certo? Nesse problema, nós queremos determinar os diagramas de esforços solicitantes. Então, o primeiro passo para determinarmos o diagrama é determinarmos as forças reativas, as reações. Para isso, certo? Nós podemos aqui, uma das maneiras é você dividir essas vigas, nas vigas com estabilidade própria e sem estabilidade própria, certo? E determinar as reações, iniciando sempre a partir daquelas vigas sem estabilidade própria. Então, eu vou pegar aqui essa primeira, eu vou chamar aqui ó, de ponto A, B, C, D, E, F e G, certo? Então, se eu pegar aqui a viga DE, né, essa é a viga sem estabilidade própria, certo? Então, eu vou colocar nessa viga aqui as reações. As reações nessa viga é devido às vigas com estabilidade própria, né? A AD e a EG. Então eu vou colocar aqui uma reação que eu vou chamar de VD vertical em D. Vou colocar aqui HD, certo? E uma reação aqui VE. Tudo bem? E vamos colocar aqui a carga ativa. A carga ativa é devida aqui, ó, essa carga distribuída que eu posso representar como uma carga concentrada, e eu represento essa carga, a intensidade da carga concentrada como sendo a área dessa figura. Então, e eu vou colocá-la no centroide da figura, então vou colocar ela aqui no meio. Então, se eu calcular aqui 16 vezes 5 dá 80 kN. Como aqui eu tenho um problema eu tenho uma situação simétrica, aqui a carga está exatamente no meio, eu posso aqui afirmar que VD ela é igual a VE, que é igual a 40 kN. Pelo fato, né, de estar no meio, a carga vai ser igualmente distribuída. E na ausência de uma carga ativa na horizontal, eu posso afirmar que o HD é igual a zero. Ok? Vamos agora pegar a segunda estrutura aqui. Nós vamos pegar agora a viga AD, poderia ser AEG, certo? Sem problema. Então eu vou substituir o apoio A, né, com o apoio de segundo gênero, por duas reações, VA e o HA. Vou colocar aqui a força de 120 kN, essa força ativa. Vou colocar aqui a força, vou substituir aqui esse apoio C por uma força VC, né, apoio de primeiro gênero. E aqui tem um detalhe que é muito importante. Ó. Nessa viga Geber aqui, eu vou representar essa extremidade aqui da primeira viga, assim, né, que a gente chama de dente Geber, certo? E vou representar aqui a extremidade da esquerda da segunda viga, aqui, ok? Então, essa viga, que ela não tem estabilidade própria, ela está tendo estabilidade porque a viga AD aplica aqui uma força para cima, que mantém ali equilíbrio, a gente chama de VD. Mas se a viga aqui de baixo exerce a força para cima, VD, a viga de cima exerce a força para baixo, que tem a mesma intensidade, a mesma direção, mas sentido oposto. Né? Essa é uma força de ação e reação. Então, essa força aqui, VE, certo? No caso aqui, VD, né? Que é de 40 kN, ela deve ser colocada aqui, e aí eu vou colocar ela aqui com outra cor para chamar a atenção, que vai ser a força VD, isso é de 40 kN, ok? Então, se a viga aqui, quem está mantendo ela em equilíbrio é a viga AD. Então a viga AD exerce uma força para cima. Então essa viga DE ela aplica uma força para baixo, VD. Tudo bem? As distâncias aqui são importantes. Na hora que for calcular o momento, 3 metros, 2 e 1 metro. 1 metro, certo? Então vou fazer assim, ó, força resultante em x é igual a zero, para a direita positivo, então fica HA igual a zero. Força resultante em y é igual a zero, para cima positivo, então vai ficar VA mais VC. A soma da força para cima tem que ser igual à força para baixo, né? É igual a 160, que é 120 mais 40. E o momento resultante com relação a A tem que ser igual a zero, anti-horário positivo. Então vai ficar ó, 120 horário, então é negativo, menos 120 vezes a distância, que é 3. VC é positivo, que ele é anti-horário, mais VC vezes 5, certo? E VD, que é para baixo, então vai ficar menos 40 vezes 6, isso aqui é igual a zero. Então VC
vai ser 360 mais 240 dividido por 5. Isso dá 600 sobre 5, dá 120. 120 kN. Se VC é 120 kN, dessa equação aqui eu posso dizer que VA é 160 menos 120, que é 40. 40 kN. Ok? Vamos agora para a terceira viga, né? Que a viga aqui é G. Então a viga é G, certo? Você vai pegar essa carga aqui, o VE, da mesma forma, certo? VE aplicada para cima, que foi aplicada para cima na viga DE. Então DE aplica uma força para baixo, certo? De 40 kN. Tá? Essa força aqui é muito importante, você lembrar dela. Então aqui 2 metros. Então você tem aqui a força de 60 kN. E como aqui você tem um apoio, certo? De terceiro gênero, é um engaste. Então aqui você vai ter VG. Aqui você tem HG. E aqui eu posso colocar o momento em G. Então a força resultante em X é igual a zero. Posso ir para a esquerda positivo. Então HG é igual a zero. Força resultante em Y é igual a zero. Para cima positivo. Então fica VG. Aqui ficou estranho. VG menos 40 menos 60 é igual a zero. VG é igual a 100 kN. E o momento resultante com relação a G é igual a zero, anti-horário positivo. Observe que esse apoio aqui, né, é um apoio de reação, é um binário, então vai ficar menos mg, porque aqui eu desenho ele no sentido horário. 60 gera um momento que ele é positivo, porque é anti-horário com relação a G, então fica mais 60 vezes 6. E 40 também é anti-horário, certo? Então vai ficar mais 40 vezes 8. Isso aqui é igual a zero. Então o momento em G vai ser 360 mais 320, né? 40 vezes 8, 320. Então isso aqui vai dar 680 kN. Tudo bem? Então agora que encontramos todas as reações, nós podemos aqui, eu já deixei desenhado aqui, vou substituir as reações, certo? Pelas forças. Então aqui você tem 40 kN. Aqui você tem o apoio C, que aqui eu vou colocar 120 kN. E aqui você tem o apoio aqui em G, que nós teremos aqui 100 kN e um momento aqui de 680 kN. Observe que eu coloquei aqui já no sentido real, que é o sentido aqui horário, certo? Essas distâncias aqui serão importantes, então vou colocar aqui 3 metros, 2 metros, 1 metro, 5 metros, 2 e 6, ok? Aqui nós temos que lembrar duas coisas, ó. No esforço cortante, certo? Ele é igual à variação da carga ativa, certo? O esforço cortante, ou a variação do esforço cortante, ele é igual à carga ativa, certo? Isso quando a gente tem carga pontual. E quando a gente tem carga distribuída, certo? Eu posso dizer que o esforço cortante, certo? Cadê o V de x? A variação do esforço cortante aqui, V de x, é igual a ômega de x, certo? Tudo bem? Ou, se preferir aqui, né, o dV dx é igual ao esforço cortante. A taxa de variação de V é igual ao esforço cortante. Então, vê só. A princípio, o V aqui é zero. Então, a variação de V é igual a F. Então, se eu tenho uma carga para cima, por convenção, aqui a gente vai ter convenção, certo? As forças externas, ela tem por convenção ser positiva para baixo. Tudo bem? Isso é uma convenção.
Então, essa força aqui para cima, ela gera um deslocamento... Cadê? Não, desculpa, é o contrário, né? A força, por convenção, a força externa é positiva para cima. Então, essa força de 40 gera uma variação no gráfico, certo? De 40 kN. Então, o gráfico aqui sobe 40 kN. Deixa eu colocar vermelho. Ele gera aqui 40 kN, certo? Daqui para cá, como não há carga, na ausência de carga, como F aqui nesse intervalo é zero, a variação do esforço é zero. Então, se a variação é zero, quer dizer que ele fica constante. Quando chega nesse ponto aqui, você tem uma força de 120 para baixo, então vai gerar uma variação negativa, então ele vai descer 120. Se ele der 120, ele vai para menos 80, certo? E aí, novamente, na ausência de carga, né, a variação de V é zero, então a variação de V é zero, que significa constante. Quando chega nesse ponto aqui, ele sobe 120, então vai ficar de menos 80, subindo aqui, vai para 40 novamente. Na ausência de carga, ele fica constante. Quando chega aqui no dente Geber, observe que tem uma carga distribuída. Então, eu vou ter uma taxa de variação aqui, certo? Igual a esse ômega. Tudo bem? Como é para baixo é negativo. Então, eu vou ter uma taxa de variação constante. Então, a minha função ela vai diminuir 16 kN a cada metro. Como é 5 metros, então ela vai variar 80 kN. Mas, perdão, mas essa variação aqui é ao longo da distribuição. Você tem uma taxa de variação aqui constante de 18. Então vai diminuindo aqui 18 kN por metro ao longo de 5 metros aqui. Vai provocar uma variação de 80. Então se estava 40, 40 menos 80 dá menos 40. Então aqui está menos 40 kN, certo? Nesse intervalo aqui vai ficar constante. Ok? Nesse ponto aqui ele vai cair 60. Então se está menos 40 cai sendo para menos 100. Então aqui fica menos 100 e aqui ele fica constante. Quando chega nesse ponto aqui ele vai subir para 100. Então aqui está o diagrama de esforço cortante, né? Aqui é o V de X, ok? O momento de X aqui eu vou colocar aqui embaixo, certo? Aí eu tenho que lembrar o seguinte, ó. A derivada do momento dm dx é igual a V de X. Então, a derivada do momento, ou seja, a taxa de variação do momento, do gráfico do momento, é igual ao esforço cortante. Tudo bem? Isso aqui vai ser importante. E eu também posso dizer o seguinte, ó. Eu posso fazer aqui meio vezes extremos, ó, dm é igual a v de x dx. Isso aqui é importante você entender, certo? Dm é igual a v de x dx. Então, a integral de dm, vou integrar aqui, vai ser a integral disso aqui. Então, a integral de dm, certo? Variando de ma até mb, vai ser mb menos ma. Isso aqui vai ser a integral de v de x dx. Então, mb vai ser igual a ma mais a integral de v de x dx. Professor, por que você está fazendo isso? Porque aqui eu vou dizer o seguinte, ó. Ficou feio aqui, né? Mas deixa eu melhorar aqui um pouquinho. Eu vou dizer o seguinte, ó. Que a variação, certo? Que o momento em um ponto aqui, mb, vai ser o momento em A mais essa integral. Onde essa integral aqui, né, lembra que a integral representa a área da função. Então, se eu calcular a área vai me dar a variação entre dois pontos, certo? Então, como você tem aqui o ponto A, ele é um engaste de segundo gênero, ele não gera. Então, o momento aqui em A é zero, certo? Lembra que é A, B, C, D, E, F e G. Então, quem vai ser aqui o momento em B? O momento em B eu posso dizer que é o momento em A mais a integral de V de x dx, ou seja, essa área aqui. Então, essa área aqui vai ser 4 vezes 3, 120. Então, eu vou ter daqui para cá, certo? Uma variação de 120. Como dm dx é igual a V de x, a taxa de variação é V de x. Se esse V de x aqui é constante, então o gráfico daqui para cá é uma reta. Então, é uma função que varia de forma constante, ou seja, uma reta, função do primeiro grau. Já aqui eu tenho uma taxa de variação negativa, certo? E essa área aqui vai ficar menos 80 vezes menos 160. Então, o momento em C, quem vai ser o momento em C? É o momento em B, que é 120, certo? 120, mais a área que foi aqui menos 160. Então, ele vai subir até menos 40. 120 menos 160 dá menos 40. Aqui, menos 40, certo? Negativo aqui, então ele está subindo.
né? Porque o gráfico é positivo para baixo. Nessa região aqui, ó, a área vai ser quanto a área aqui? Vai ser 40 vezes 1. 40 vezes 1 é 40. Então tá menos 40 aqui, não é isso? Mais 40 vai zerar. Então ele zera. Opa. Ele zera daqui para cá. Um pouquinho fora de escala, né? Deixa eu melhorar aqui um pouquinho. De novo. Pronto. Zerou. Aí veja só. Aqui você vai ter essa área aqui. Essa área aqui vai ser 40 vezes 2,5 dividido por 2. Né? 40 vezes 2,5 dividido por 2 dá 50. Então você tem uma variação de 50. Mas aqui, ó, você tem aqui uma taxa de variação que ela não é constante. A taxa de variação aqui ela é variável. Então, se você tem aqui uma taxa de variação variável, ela começa, certo, num valor maior e vai até uma taxa de variação zero. Então, quando essa função v de x aqui é constante, certo, o gráfico do momento vai ser uma parábola. Então, a parábola aqui que ela vai de uma taxa de variação alta até o zero. Então, vai indicar aqui, ó, o vértice da parábola. E aqui você vai ter uma outra área aqui, só que a área negativa é simétrica, vai dar menos 50 também, então ele vai subir aqui. E vai voltar para o zero. Então aqui foi 50, menos 50 é zero. Aqui você tem uma área, certo? Que vai ser menos 42, dá menos 80. Então, ele vai ficar aqui menos 80. Então, como aqui a taxa de variação é constante, o gráfico é uma reta. Então, aqui para menos 80. Aqui você também tem uma outra área, certo? Que vai ser menos 100 vezes dá menos menos 600, né? Menos 600 com menos 80 dá menos 680. Então ele vai vir aqui para cima, ele vai subir aqui, certo? Menos 180. E aqui você tem um momento aqui para baixo de 180, ele vai aqui e zera, certo? Deslocamento aqui, certo? Anti-horário positivo, então aqui vai ser o nosso gráfico aqui. Isso aqui deveria ser uma reta, não ficou uma reta. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para não ficar parecendo uma parábola. Pronto, menos 180 kNm. Então aqui está, certo, o gráfico do esforço cortante e do momento fletor, ok? Espero que tenham gostado. Até a próxima resolução.